Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 5 de dezembro, dia que o Brasil enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo. Já tivemos nesse domingo França e Inglaterra se classificando, tivemos no sábado Argentina e Holanda se classificando, Holanda e Argentina se classificando para se enfrentarem, né? E França e Inglaterra vão se enfrentar também nessas quartas de final. Antes da gente começar, eu queria deixar dois recados para vocês. O primeiro é sobre a promoção da Betfair, da Segura essa Bolada, que eu tentei de novo hoje responder a pergunta. Cara, eu sou muito ruim. Não sei vocês. Eu tinha uma pergunta lá de cartões na Inglaterra. Eu falei, não vou responder sobre cartões não, porque eu não entendo, né? E vou responder sobre o Harry Kane, se ele vai marcar gols ou não. Ele já não vinha marcando gol, eu falei, vou colocar que ele não vai marcar gols. E ele marcou. Então, a minha chance no Segura essa Bolada foi embora. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Segura essa bolada. Olha lá, ó. Foi embora. Tava usando uma conta aqui em real e foi embora. Tentei em duas contas. Uma em dólar e uma em real. Acabou as duas chances. Se você quer tentar, essa promoção vai ser válida para você começar até esse dia de hoje que você está vendo esse vídeo, no dia 5, se você estiver vendo no dia 4 até amanhã. Você pode tentar começar essa promoção de graça, tá? Depois, igual aqui, ó, se acontecer, se eu clicar aqui em jogar novamente, não vai aparecer essa super promoção dos 250 mil. No caso aqui eu estou uma conta em real, 250 mil reais, se eu tivesse essa conta em dólar, 50 mil dólares, tá? Infelizmente, eu já tentei as duas e não consegui. Basicamente é o quê? 20 perguntas, você tem 250 mil reais na sua mão, ou 50 mil dólares na sua mão. A Betfair coloca no teu bolso e fala, ó, vai continuar contigo se você responder 20 perguntas. E aí você vai respondendo com sim ou não. Só que você pode colocar no meio ali, tipo assim, não sei, não tenho certeza. Né? O Harry Kane vai marcar, não sei. Aí você divide o valor em dois, fica 125 mil. E aí você vai para a próxima. Eu não gosto de dividir, então eu coloquei tudo pro lado do Harry Kane não marcar, e ele marcou. Então, eu já fui. Eu cheguei no máximo a 8 respostas, acertando com 100%, colocando tudo de um lado, e depois não deu certo, tá? É difícil, mas é legal. Então, vou deixar aqui o link para você participar. Segundo recado, Astropay, eu espero que você não precise depositar dinheiro nesses próximos dias. Sério, juro para você, espero mesmo que você esteja cuidando da sua gestão de banca, você esteja trabalhando direitinho. Mas, se por acaso você precisar depositar, quando você selecionar a opção de depósito, seleciona a Astropay lá dentro da sua casa de aposta ou na Betfair, e quando você for direcionado para a Astropay para você fazer o pagamento, você vai clicar lá que você tem um cupom de desconto. Você vai usar o cupom TEL10. TEL10. E você vai ganhar 10 dólares de bônus. Não é para você, não vai ser um desconto de 10 dólares para você depositar. Você vai ganhar os 10 dólares para você depositar de novo onde você quiser. Só que tem que ser para pessoas que nunca utilizaram a Astropay, que não tem conta na Astropay. Beleza? Fechou? É bom, né? Pô, você já vai depositar mesmo, você já ganha mais 10 dólares aí. Então não esquece, TEL10 é o cupom. Fechou? Só que você tem que fazer diretamente no site da sua casa de aposta ou da Betfair. Quero depositar, vai lá, seleciona as Astropay, você vai ser direcionado. Aí na hora de fazer o pagamento vai ter lá. Você tem cupom de desconto? Tem. Você vai colocar TEL10 para você conseguir os 10 dólares. Fechou? Então vamos embora. Hoje, França e Polônia. Jogo um pouco complexo, na minha opinião. Tá? Eu achei o jogo um pouco complexo. E hoje tivemos também essa vitória da Inglaterra contra Senegal. Aqui bem mais tranquilo, né? Acho que a Inglaterra dominou bastante o jogo depois, principalmente depois do 1-0. A Inglaterra, ela não é um time que me agrada muito em relação à qualidade técnica, com o placar 0-0. Raramente eu tenho situações para estar a favor da Inglaterra, geralmente eu estou contra o adversário dela, pela solidez defensiva, mas quando a Inglaterra abre o placar é muito difícil. A Inglaterra não tomou nenhum empate nessa competição, né? Saiu na frente do Irã, ampliou vantagem, empatou 0-0 com os Estados Unidos. Depois, quem foi outro do grupo que ele jogou? O País de Gales saiu na frente e depois fez mais 2 gols. E agora contra o Senegal, ele fez primeiro gol e depois mais 2. É muito difícil, tá? A Inglaterra vai enfrentar a França. Vamos para o próximo dia?
Tem sido uma Copa difícil para recuperação de resultado, para alavancagem, viu? Eu lembro do Japão virando o jogo contra a Espanha, não estive dentro. Virando o jogo contra a Alemanha, estive a favor. E uma recuperação de resultado da Coreia do Sul contra a Gana. Estava ganhando de 2-0, foi para 2-2. Ali eu também estive dentro do mercado. Mas de resto, tem sido muito difícil para as equipes que estão perdendo por um resultado assim um pouco mais elástico recuperar alguma vantagem, né? Vamos ver se isso é uma tendência ou se não. Vamos para esse dia 5 então. Vou começar aqui com o jogo do meio-dia, que é Japão e Croácia. Não dá para falar de jeito nenhum aqui que o Japão é uma zebra, se por acaso o Japão passe, porque o Japão venceu a Alemanha, venceu a Espanha. Então é um time que merece muito respeito. Uma coisa, falando de recuperação de resultado, que eu estava falando agora, uma coisa que me chama a atenção na seleção do Japão é que eles têm um emocional muito forte. Por 2 vezes, né, como aconteceu com a Alemanha contra a Espanha, ele estava atrás do placar e ele foi buscar a recuperação, né? Não tem em algumas situações o futebol muito vistoso, mas é um time muito comprometido com a marcação, com a parte tática, e é um time que tem um emocional muito forte, é um time que não desiste nunca, tá? Isso é uma coisa realmente que pega bastante. Parte da Croácia, das partidas que eu assisti da Croácia. Não gostei do jogo contra o Marrocos, e foi um Marrocos que jogou muito recuado, tá? Então a gente tem alguns cenários aqui. A Croácia jogando contra um time recuado, como o Marrocos, não conseguiu criar, teve muita dificuldade para propor o jogo, né? Em poucas situações ela propôs. Foi um jogo muito amedrontado, não sei se foi por conta da abertura da Copa e tudo mais. Foi um jogo bem amedrontado ali por conta da Croácia. Depois tivemos o confronto da Croácia contra o Canadá. Exatamente, foi 4-1. Aqui foi um jogo bem mais fácil, entre aspas, para a Croácia, porque a gente teve um Canadá muito agressivo. Então, diferente de um jogo contra o Marrocos, onde a defesa do Marrocos ficou postada, a gente teve um jogo do Canadá, onde o Canadá foi para cima de maneira agressiva, e aí você tem uma defesa muito inocente de Canadá, que erra muitos fundamentos técnicos, que a Croácia conseguiu passar até com uma determinada facilidade, conseguiu virar o placar. E aí depois teve aquele empate com a Bélgica. Em alguns momentos a Croácia foi muito bem, em outros momentos a Bélgica esteve muito perto de marcar com o Lukaku, principalmente acho que o Lukaku teve 4 chances de perigo e não conseguiu marcar, e assim a Croácia acabou se classificando. Então eu tenho um cenário de uma Croácia jogando contra um time recuado, como o Marrocos, e um cenário de uma Croácia jogando contra um time que propôs, como o Canadá. Se saiu melhor contra o Canadá. Com o Japão, eu tenho minhas dúvidas de como vai se comportar a seleção japonesa. Contra a Espanha, o Japão jogou na defensiva e venceu. Contra a Alemanha, o Japão jogou na defensiva e venceu. Mas o resultado final do jogo não importa muito pra gente. A gente está buscando cenários para trabalhar ao vivo. Então, se eu tenho um Japão recuado, obrigando a Croácia a propor, tem que tomar cuidado aqui, porque o Japão, por exemplo, contra a Alemanha, eu cheguei a tomar um gol do Japão contra a Alemanha, que estava impedido, gol do Maeda, que eu não gosto tanto, que é do Celtic, numa jogada de transição. Então o Japão tem uma velocidade interessante na transição e pode utilizar isso contra a Croácia se ele se postar de uma maneira defensiva. Então tome muito cuidado aqui, caso você veja um Japão recuado e você queira trabalhar contra o Japão. Muito cuidado em relação a isso. Eu não sei se eu vou ter a confiança para trabalhar aqui, por exemplo, contra a seleção japonesa, né, no Leia a Pior Equipe em Campo, porque a Croácia, em nenhum momento dessa Copa, ela foi uma equipe que colocou a bola debaixo do braço e falou: olha, eu vou propor o jogo, eu vou marcar pressão, eu vou recuperar a segunda bola e o meu adversário não vai jogar. Não foi, tá? Principalmente, por exemplo, contra o Marrocos, que era uma seleção de nível técnico um pouquinho inferior, na minha humilde opinião, tá? Que a Croácia tem um pouco mais de jogadores experientes, não fez. Contra o Canadá, deixou o Canadá vir para cima, o Canadá veio igual um maluco, e aí foi jogando em cima do erro do adversário. Contra o Japão, eu não acho que a Croácia vai querer propor tanto jogo, mas talvez o Japão force a Croácia a jogar dessa maneira, dando a bola, jogando no contra-ataque. Com isso, eu acho um risco muito grande a Croácia jogando com linha alta para cima do Japão por conta dos contra-ataques. Tá? Esse é um cenário que eu não gostaria de trabalhar contra o Japão. Aonde eu vejo que a gente pode ter um valor aqui? No Leia Croácia. No Leia o favorito, que não é uma prática muito boa para mim, não é um método que eu gosto muito, mas em alguns momentos, se o Japão conseguir neutralizar o meio campo ali com o Modric, fazendo com que o Modric fique mais recuado, não se exponha tanto, a gente pode ter a Croácia recuando aqui em alguns momentos dentro de campo,
o Japão ganhando terreno, a gente pode ter algum tipo de correção. Mas de maneira geral, eu tô achando um jogo muito perigoso, tá? Do que eu já sofri ali com o Japão contra a Alemanha e também a própria parte emocional, o Japão buscando um resultado, eu não me surpreenderia se o Japão passasse, tá? Depois de ter eliminado 2 campeões mundiais, eu não acho aqui que o Japão tenha medo da Croácia, mas talvez o Japão faça um jogo inteligente, deixando a Croácia ter um pouco mais da bola, jogando de forma mais reativa, e mesmo se a Croácia sair na frente, eu acho que o Japão já demonstrou que tem qualidade para tentar buscar. Não acho que a gente pode ter aqui um cenário tão bom assim para gols como eu gostaria, a não ser que a gente tenha no final do jogo as equipes se jogando, né? Falando de sábado, a Argentina vencendo a Austrália teve muita dificuldade de criar lá na frente, teve uma chance no final e aquele gol contra, então assim, uma situação onde um time está perdendo e tem dificuldade de criar. Depois tivemos hoje a França vencendo por 2-0, Polônia não conseguiu criar nada depois do 2-0 e foi muito difícil, né? Os gols acabaram saindo em jogadas individuais do Mbappé. Agora na Inglaterra, a Inglaterra vencendo, o Senegal não criou nada também e os gols não saíram. Então toma um pouco de cuidado ao você buscar aquela situação clássica, né? Que é mata-mata, um time vencendo, a outra equipe precisando se jogar, vai ser certeza que vai ser mercado possibilidade para trabalhar no mercado de gols. Não está sendo assim na Copa, tá? Agora, a gente não pode comparar Japão e Croácia com Senegal, com todo respeito, com Polônia. Eu acho que eles podem sim se jogar um pouco mais. O que você tem que prestar um pouco de atenção, e é o que eu vou fazer, é se a equipe que está vencendo está buscando esse contra-ataque. Hoje, por exemplo, eu fui enganado pela Inglaterra. Consegui pegar os gols da França, mas acho que também foi um pouco forçado. O Mbappé acabou tirando ali um coelho da cartola. Mas tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Nem sempre o time que vai estar perdendo vai conseguir emocionalmente buscar. Agora, falando de emocional, o Japão é um ponto fora da curva nessa Copa, e aí sim pode ser interessante. Mas de maneira geral, eu vou ficar de fora de alguma coisa assim pré-estabelecida para esse jogo e vou deixar o mercado me levar um pouquinho em relação à leitura, tá bom? Para mim, sinceramente, do que eu vi a Croácia jogando, não acho que a Croácia mereça passar, tá? Bater no Canadá com aquela fragilidade técnica do Canadá não é mérito, tá? Acho que foi mais demérito da Bélgica não ter ganhado do Canadá. O jogo contra a Bélgica poderia ter perdido. Muitas chances cedidas ao Lukaku, poderia ter sido punida, tá? E não foi. Contra o Marrocos também foi bastante receosa no jogo, se dá pra gente dizer assim, tá? Então eu não vejo nenhum demérito se o Japão passar. É claro que a Croácia nesse momento cresce porque tem mais experiência, atual vice-campeã, tá bom? Brasil e Coreia. Coreia do Sul se classificou no último suspiro praticamente do jogo contra Portugal. Portugal subiu para poder bater um escanteio. A Coreia do Sul puxou ali o Heung-min-son, foi naquela correria, tocou para o Hichan e dentro da área ele fez o gol que classificou a Coreia do Sul, já que o Uruguai não conseguiu marcar mais um gol contra a Gana e Gana também não conseguiu virar o jogo. Então foi uma classificação heróica de um time que mereceu, na minha opinião, tá? Eu acho que a derrota da Coreia do Sul para a Gana foi muito dolorida, porque a Coreia do Sul buscou muito mais, depois estava ganhando de 2-0, conseguiu buscar o 2-2, aí acabou tomando um gol depois. Achei também que buscou um pouco mais do jogo do que o Uruguai em alguns momentos, tá? Por exemplo, se a gente lembrar, o Uruguai só jogou uns 10 minutos com perigo contra Portugal. Foi quando ele já estava perdendo, que aí o treinador finalmente colocou o Arrascaeta em campo, eles começaram a jogar, mas depois recuaram de novo. Então assim, eu achei o Uruguai muito medroso, jogando contra a Coreia, e pouco efetivo também quando já estava ganhando de 2-0 contra a Gana. Ficou ali aquela coisa, Gana não, Coreia do Sul não vai ganhar de Portugal, eu vou aqui só fazer os 2-0 que eu preciso, e já era, e aí faltou um gol. Então acho que a Coreia mereceu um pouquinho sim. O Brasil já enfrentou a Coreia do Sul, se eu não me engano, no início desse ano, né? Foi um 5-1 para o Brasil, mas a gente tem que lembrar que eles têm velocidade. A postura da Coreia deve ser uma postura mais defensiva aqui, trazendo a gente possivelmente para esse possível back Brasil. Neymar provavelmente em campo. Lembrando que a gente está sem lateral esquerdo, né? Não sei se o Alexandro vai voltar, fez uma partidaça contra a Suíça. E a gente provavelmente vai ter o Neymar de volta, tá? Eu acredito numa Coreia do Sul recuada, com o Brasil jogando em cima, tentando recuperar a segunda bola, mas isso é o que eu acredito. Eu também acreditava nisso contra a Suíça e não foi o que eu vi, né? Contra a Sérvia também, principalmente,
O Brasil em alguns momentos flutuou em campo, recuou um pouco as linhas, chamou o adversário para cima para poder jogar em velocidade, principalmente com o lado direito do Rafinha, fazendo essa transição do Neymar com o Rafinha. Agora, o cenário mais provável é que a gente tenha sim um Brasil dominante tentando recuperar essa segunda bola. Se vai ser um padrão para back ou não, eu não sei, porque aí depende das escapadas da Coreia do Sul, que vão tentar, obviamente, escapar em velocidade. A gente vai ter que estar com uma recuperação de segunda bola muito em dia, o pessoal muito atento ali no meio-campo para recuperar essa segunda bola depois que o Brasil subir, porque a Coreia do Sul não é um time fraco, é um time bom de cabeça, fez 2 gols contra a Gana na jogada aérea, fez gol contra Portugal em transição de contra-ataque, então muito cuidado aqui, fez gol contra Portugal de escanteio, então muito cuidado aqui em relação a esses contra-ataques, mas para mim eu acho que vai ser um jogo pautado aqui por uma superioridade do Brasil na parte ofensiva. E aí a gente tem que ver, se for uma recuperação de segunda bola bem feita, talvez o Coreia não tenha tanta chance de contra-atacar. De resto, eu acho que se o Brasil sair na frente, a Coreia vai vir para cima, já veio para cima contra a Gana, veio para cima contra Portugal, e aí a gente pode ter aqui uma situação para trabalhar no mercado de gols. Eu acho que a gente tem 2 jogadores nas pontas, o Vini Júnior e o Rafinha, provavelmente vão ser titulares, que vão poder fazer essa transição em velocidade para aproveitar esse contra-ataque se estiver na frente, tá? Aí é um cenário bem específico, é o que eu vou trabalhar. Eu vou deixar para vocês aqui, para quem é membro do canal, o PDF de apoio dos jogos que não estão só na Copa do Mundo, tá? Porque tem muita gente pedindo para mim não só botar os jogos da Copa do Mundo, então eu vou tentar colocar aqui os jogos da Liga Chinesa, tem Taça da Liga aqui de Portugal, vou tentar colocar o máximo que eu puder, a segunda divisão da Espanha. E é isso. Meus amigos, não esqueça, promoção de R$250 mil que tem que ser aproveitada nesse dia 5, tá? Se eu só clicar, é de graça, você vai falar lá que você quer participar, você já vai estar apto. Aí você tem até dia 17, se eu não me engano, para responder as 20 perguntas. Se você conseguir, meus parabéns, eu sou um 0 à esquerda para isso daí. E Astropay, se você for depositar, não esquece o cupom TEL10 na hora de depositar dentro do site da sua casa de aposta, Exchange. Se você selecionar Astropay, coloca lá no cupom de desconto. Porra, hoje eu tô gago, tô fanho. Enfim, um grande abraço para vocês. É sempre um prazer.